Saravá, meu povo! Hoje vamos falar dos elementos que Exus e Pombogiras usam, né, dentro do seu ambiente de trabalho ali, que é o terreiro, né? Surgiu essa curiosidade de mim mesma. Eu fui um dia pra gira, estava trabalhando com a dona Maria Padilha do Cabaré, que é a pombogira que trabalha comigo, e ela não usa nenhum elemento específico ali, sabe? Ela usa só a pemba, a tábua, a vela e a ponteira e o punhal e uma rosa, e daí eu fui vendo tudo aquilo e fiquei pensando, meu Deus, pra que tudo isso, né? Na verdade, assim, é bem pouco comparado a outros Exus e outros pombogiras que trabalham lá no terreiro. Ela usa até pouca coisa. E eu fiquei pensando, na hora eu não tive como perguntar pra ela, porque ela tava trabalhando, então ela não podia me responder nesse momento. Mas depois eu fui pesquisar e aí a gente teve também uma gira de desenvolvimento. Lá no terreiro a gente tem uma gira de desenvolvimento todo mês, né? Não é aberto ao público, é só pros filhos da corrente mesmo. E é nessa hora que a gente pergunta. Geralmente vem uma entidade dirigente para dar essa gira também. Então nessa última que a gente teve foi o seu Veludo, né, o Exu Veludo, que trabalha com o pai lá. E ele deu várias dicas, respondeu várias perguntas, e uma das perguntas foi sobre o material de trabalho de Exu e Pombogira. E quem fez essa pergunta fui eu. Por quê? Qual que é a função daquilo tudo que eles usam, daquela parafernália que eles usam muitas vezes? Exu trabalha no desequilíbrio, atua nos 7 sentidos da vida. 7, de novo, a gente já falou sobre o número 7 essa semana, né? Absorvendo toda a negatividade, dando vitalidade e equilíbrio para os seres humanos. Por isso que eles são tão próximos. Se a gente for colocar numa linha do tempo, uma linha evolutiva, os Exus são o nosso próximo degrau. Isso não quer dizer que quando eu morrer, você morrer, a gente vai virar Exu ou Pombogira, tá? Eu só tô dizendo que eles estão próximos a nós, mas ainda assim eles são bem mais evoluídos que a gente. Neutralizam todas as energias, tanto a nossa energia quanto a energia dos ambientes que eles passam. Eles trazem a vitalidade. Eles trabalham também no desequilíbrio da reprodução e da sexualidade, atuando nesse equilíbrio para que a gente se livre dos vícios. Quando eu falo sexualidade, eu não estou falando só de sexo em si, mas eu tô falando do nosso aparelho sexual, do nosso aparelho reprodutivo, das energias que entram por ali e que a gente não fica sabendo. Então, eles que trabalham nesse equilíbrio enérgico dos nossos chakras. Temos 7 chakras. Lembra do número 7? Eu esqueci de citar essa curiosidade, né? São 7 chakras principais. Um deles é o chakra básico, que a gente fala que é o chakra sexual. Ele trabalha no equilíbrio da sexualidade do ser humano. Então os Exus, eles trabalham como se fosse esgotando toda a negatividade e tudo que é de ruim para que não chegue de fato a nos atingir. Ou quando atinge, eles que são responsáveis por essa limpeza na gente. Certo? Chegamos lá. Todas essas explicações sobre Exu eu já dei em vídeos anteriores, já tem bastante vídeo sobre Exu aqui. Só tô dando uma recapitulada, né? Qual que é o trabalho de Exu dentro da Umbanda, dentro do nosso terreiro. Aí me veio, né, um clique, assim, no dia que eu estava lá com a dona Maria Padilha no toco. No toco é quando a entidade vai sentar para dar consulta. A gente fala toco porque antigamente, lá nos primeiros terreiros, dos primórdios e tal, as entidades sentavam em tocos de madeira, né? Hoje a gente senta em banquinho, mas antigamente era toco. Por isso que quando eu falo assim, a entidade foi pro toco, é sinal que ela foi sentar para dar consulta, certo? Certo, voltando. Tava eu lá com a dona Padilha e eu olhei de longe assim, de longe dentro do terreiro, que tem um Exu que se chama João Caveira, que trabalha com o Luizinho lá no terreiro, e ele usa um caldeirãozinho mesmo, de ferro, bem bonitinho assim, e ali ele vai colocando um monte de coisa, né? E vai queimando, e aquele vai fazendo um barulho de queimado, parecia que tava cozinhando alguma coisa naquele dia. E eu prestei atenção nisso. Aí do lado dele tinha o seu Tata Caveira, que usa uma caveira, de fato, um crânio,
no ponto dele. E ele queima a vela em cima. Aí do outro lado tinha a pombogira rainha, ela usa uma tesoura no ponto dela, bem bonita assim, uma tesoura bonita e tal. Aí eu fiquei pensando, para que serve todo esse material de trabalho? Geralmente eles usam muito ferro. Tem Exu, o seu Exu veludo, por exemplo, ele usa ímã. E foi nessa gira de desenvolvimento que eu perguntei, por que, meu pai, o ferro é tão importante para essa linha de trabalho? Né? Você não vê, por exemplo, um preto velho usando ferro, é muito difícil, tem, mas é muito mais difícil do que ver um Exu. Exu trabalha com ferro toda hora, você vê os seus 7 portas trabalha com um tridente de ferro, um punhal, não sei o que, é sempre ferro, você vê ferro, pó de ferro. E aí o seu veludo me explicou que o ferro, além de ser um material de Ogum, todos os Exus eles trabalham sobre a regência de Ogum, a mando de Ogum, porque Ogum trabalha nos caminhos, então Exu trabalha também nos caminhos, a mando de Ogum, a mando desse orixá. Para nós, na Umbanda, não tô falando de candomblé. Eu não falo de candomblé em momento algum aqui no canal, porque eu não sou candomblecista, tá? Eu falo de Umbanda, dos fundamentos básicos da Umbanda. Então os Exus eles trabalham para Ogum. Cada Exu tem o seu regente, né? Tem um orixá que rege, ele é filho de um orixá também. Mas Ogum é que comanda a gira de Exu. Ogum comanda a linha da esquerda. Ele toma conta, tá? Então por isso, e Ogum é o senhor dos ferros, né? O senhor do aço, é o senhor das correntes. Ogum trabalha na forja para poder fazer o ferro. E é por isso que Exu trabalha muito com ferro, mas não é só por isso. Exu trabalha muito com ferro porque o ferro, ele conduz energia. O ferro é condutor enérgico, ele leva e traz energia, assim como descarregador de energia também. Então o ferro é muito comum dentro de uma gira de esquerda porque ele descarrega muita energia. O ímã, ele conduz energia também, ele traz energia para ele e descarrega no ponto. Então o Exu que trabalha com ímã é sinal que ele tá pegando a energia de fora, trabalhando geralmente o ímã redondo, né? Trabalhando na condução ali e descarregando naquele ponto. Então o ferro é normal por isso. Os caldeirões são de ferro, é difícil um caldeirão de outro material, que quando eles usam o caldeirão, né? Mas também tem alguns Exus que trabalham com osso. Osso mesmo, osso real. Tem Exu que trabalha com crânio. Claro que muitos desses crânios são sintéticos, né? É só para representar, mas é possível comprar crânio real, né? É estranho. É estranho e dá até um pouquinho de medo, inclusive. Geralmente, os Exus e pombogiras que trabalham com crânio ou algo referente a osso são da linha dos caveiras ou da linha de calunga, porque daí eles trabalham dentro do cemitério, por isso que eles trabalham com osso. Então eles trazem essa essência, o osso ele é natural, ele é um material natural do ser humano, ele já carregou muita energia e agora ele está sendo usado para descarrego de energia também. Por exemplo, o Exu caveira traz uma caveira no ponto dele, obviamente, né? Ele não vai trazer uma flor, ele vai trazer uma caveira, porque ele usa o material dele de trabalho, porque é da linha dele. Então é por isso, só por isso. Não tem nada mais, não tem muita coisa diferente. A pombogira rainha, ela trabalha com a tesoura porque ela corta demanda, ela trabalha cortando tudo. Geralmente os objetos que são de corte, por exemplo, uma faca, tesoura, punhal, espada, que mais? Essas coisas todas servem puramente para corte de demanda, cortar energia ali naquele momento, cortar coisas, cortar energia ruim, cortar negatividade, cortar trabalhos que foram feitos. Então por isso que ela traz essa tesoura no ponto dela, assim como seus 7 portas traz um punhal. O punhal dele é bem bonito, inclusive. Não tenho ele aqui porque tá lá, né? Tá lá no terreiro, pra ele usar lá. Não tem por que eu trazer na minha casa. Quando ele traz punhal, é sinal que ele está cortando algo. Geralmente os Exus e pombogiras que usam punhal é para isso, porque eles cortam, o trabalho deles é cortar a demanda, cortar qualquer energia ruim. O tridente. Tridente é uma coisa comum, né? Eu já falei de tridente aqui nos outros vídeos sobre Exu e pombogira, eu falei sobre tridente. Existem vários tipos de tridentes. O mais comum é aquele quadrado, né? O que é os 3 para cima?
ar, fogo e água, e o para baixo é a terra. Então o tridente ele representa os 4 elementos. Não tem absolutamente nada a ver com diabo, com satanás, com o tridente vai furar as pessoas. Eles dão umas cutucadinhas na gente com aquilo lá, mas não é nada ruim. Não é pra isso, não é pra cutucar os seres humanos, não é pra nada. É só pra representar os 4 elementos, porque os Exus e Pombogiras, eles trabalham com os 4 elementos em terra. Quando eles estão ali, né, trabalhando dentro do terreiro, eles estão usando fogo, eles estão usando água, eles estão usando ar e eles estão usando a terra. Por isso que o tridente tá ali com eles, porque faz essa ligação, tanto com o espiritual quanto o físico. O tridente quadrado, ele representa proteção. O tridente redondo representa retorno. Então, quando o Exu ou a Pombagira usam um tridente mais arredondado, assim, que é aquele assim, é sinal que ele está trabalhando na lei do retorno, ele está trabalhando na corta de demanda. Tá? E quando ele usa o tridente quadrado, é sinal que ele está fazendo a proteção. O ponto dele, o trabalho dele naquele terreiro, ou o trabalho dele como essência de Exu e Pombagira é fazer a proteção, a guarda, ser um guardião. Ah, mas Carol, eu ouvi falar que aquele tridente redondo é de Pombagira e o tridente quadrado é de Exu. Não tem nada a ver isso aí. Tridente quadrado é proteção, tridente redondo trabalha a demanda, a lei do retorno. Não é porque a Pombagira usa o redondo que ela não pode usar o quadrado, porque quadrado é de Exu. Não tem nada a ver. Quando o Exu traz o redondo no ponto dele, é sinal... Ficou estranha essa frase. Quando o Exu traz o redondo no ponto dele. Quando o Exu traz o tridente redondo no ponto dele, é sinal que ele trabalha também na lei do retorno, além da proteção. Tá? Não tem nada a ver, não é esse negócio aí. Eu sei que tá escrito em vários lugares que o tridente quadrado é de Exu e o tridente redondo é de Pombagira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um representa proteção e o outro representa a lei do retorno, certo? E ambos trabalham com os 2 tipos de tridentes, tá? E também tem as raízes, né? Muito Exu e Pombagira traz folhas. O seu 7 portas, por exemplo, trabalha com folha seca de figueira, mas tem muito Exu que trabalha com pó de enxofre, pó de ferro, pó de osso, pó de... Ai, gente, o seu veludo, por exemplo, ele tem uma caixa desse tamanho assim, ó, cheio de potinho, que eu tenho dó dos Cambone do seu veludo, que ele fala assim, ai, quero tal pó. Os Cambone tem que achar no meio daquele mar de potinho, assim, e usa um monte de tipo de erva, de pó e não sei o quê. Eu se fosse Cambone do seu veludo, eu ia sofrer ali pra enxergar o que eu tava lendo, porque eu não sei ler quase. Fora a pimenta, né? O que é a pimenta? A pimenta é um condutor enérgico também. A pimenta, ela é descarregadora. Ela também atua no enfraquecimento dos sentimentos ruins. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tô com depressão, a pimenta ela é ótima para isso, mas quem faz esse trabalho é um Exu ou uma Pombogira usando a pimenta para enfraquecer esses sentimentos depressivos, de ansiedade, essas coisas todas que levam à depressão. A pimenta ela potencializa qualquer tipo de trabalho enérgico, ela dá mais... né, vivência para aquilo tudo. Por isso que muito Exu e Pombagira usa esse tipo de material. Tanto a folha da pimenta quanto a própria pimenta. Aí vai malagueta, dedo de moça, pimenta preta, tem um monte de tipo de pimenta que Exu usa. Ela atua no desequilíbrio, no equilíbrio e na abundância. Então tudo que for feito com pimenta, aquilo lá vai potencializar, vai deixar maior, vai deixar mais forte. A pimenta traz força. Tem alguns Exus que trabalham com capa. Você já viu Exu com capa? Lá no terreiro é mais comum. Tem bastante terreiro que não usa nenhum tipo de vestimenta para a esquerda. O nosso terreiro usa o preto e o vermelho, né? A gente tem como se fosse um uniforme. E alguns Exus usam capa, mas não são todos eles. Num dos primeiros vídeos que eu falo sobre Exu, eu explico como que faz para chegar a ser um Exu, né? Eu explico como é que o Exu se torna Exu. Primeiro de tudo, ele é resgatado. Provavelmente ele estava no umbral e por isso ele virou Exu. Ele estava lá, provavelmente, não estou falando que são todos, mas muito provavelmente que sim. Ele foi resgatado lá do umbral, daí passou por um processo de cura, e aí ele foi batizado, que é como se fosse
libertado de todas as amarras ruins, as negatividades, ele foi batizado e apresentado como um ser de luz. Então ele foi batizado e a partir dali ele entra no estudo para virar Exu. Depois de batizado ele é espadado, que é quando ele recebe as armas para trabalhar dentro de um terreiro, dentro de uma religião, dentro da Umbanda, por exemplo. Ele é espadado, ele recebe armas para poder trabalhar. Essas armas são o quê? Além do conhecimento, ele pode usar um punhal, ele pode usar um cálice, que também representa ali o santo grau pra gente. Ele pode usar a tesoura, essas coisas assim, esses materiais de uso dentro dentro do terreiro, dentro da Umbanda. Depois que ele é espadado, ele passa por um processo de evolução, assim como a gente, né? Como médium, eles também têm essa evolução. Quando ele está pronto para usar uma capa, é sinal que ele subiu um pouco mais na evolução dele. E essa capa tem que ter o ponto de força dele, que é o ponto riscado, né? Já falei sobre ponto riscado aqui no canal. É o ponto riscado dele mais um ponto de fundo de capa, que é o que fica escondido por dentro da capa, que é um outro tipo de ponto, um ponto riscado que representa a essência dele, além do ponto normal de trabalho. A capa, ela só traz um pouco mais de, não digo poder, porque não é poder, eles trabalham na humildade, eles trabalham assim, não existe poder, mas eles trazem a capa para proteção. É como se fosse subindo um pouco na hierarquia do lado espiritual. É para ganhar um pouco mais de respeito também. Não digo só dos seres humanos, mas ganhar respeito dentro da função deles no mundo espiritual. A capa, ela traz proteção pro médium, traz evolução pro médium também. É sinal que as coisas estão andando conforme o esperado. Tem muito Exu e Pombagira que trabalha com chave, né? Igual as 7 portas, ele usa 7 chaves na sua guia, né? Ele tem uma guia de trabalho dele, são 7 chaves na guia, mais 21 chaves no ponto. Chave física mesmo. Eu comprei, inclusive, no AliExpress, tem pra vender, muito baratinho. Chave antiga, sabe? Mas chave assim, bem bonita, com formato bonito assim, pequenininha assim. Eu comprei 42 chaves pra ele, ele usa 21. E ele distribui aquela chave para quem senta no ponto dele para conversar com ele, ele distribui aquela chave lá. Daqui a pouco acaba de novo, vai lá e eu comprei de novo no AliExpress. Ele usa a chave porque chave abre caminho, né? Ele é o senhor das portas. Ele trabalha com 7 caminhos, 7 portas. Então ele trabalha usando as chaves, assim como daqui a pouco ele vai pedir cadeado também, daqui a pouco ele vai pedir sei lá o que tiver de caminho ele vai pedir. Tem Exu e Pombogira que trabalha com corrente, simbolizando as amarras, né? Na verdade, desfazendo as amarras. Amarra que eu digo de tudo agora, amarra de enérgica, amarração, amarra de tudo. A corrente, ela tá ali segurando uma energia, ela é um condutor também. Então, eles trabalham na condução enérgica, desfazendo as energias também. Gente, tem muito material de trabalho de Exu. Quando você estiver num terreiro que um Exu tá usando algo que você nunca viu, pergunta pra ele. Porque eles também conseguem conversar com a gente, né? Eles também podem explicar esse tipo de coisa pra gente. Assim como o seu Veludo explicou pra mim sobre o ferro, eu tenho muita curiosidade ainda de perguntar por que tal Exu usa um cetro. Não é nem uma bengala e não é nem um cajado, é um cetro. Por que o seu Tranca-Rua das Almas trabalha com um tridente diferente, que tem o tridente dele tem um cajado atravessado. Eu queria saber por que daquele cajado. Então, essas coisas a gente pode perguntar para as entidades também. Se eles podem ou não falar, daí é outros 500, mas a maioria consegue explicar direitinho pra gente. Então, se ainda ficou alguma dúvida com você lá dentro do terreiro, por que tal entidade está usando tal material de trabalho, pergunta para a entidade que não tem problema. Eles não vão bater em você, não precisa ter medo, pode ficar tranquilo com isso, tá? É natural e eles vão explicar direitinho. Acho que é isso. Se surgirem mais elementos, coloca aqui nos comentários que eu acho que tem bastante coisa ainda para falar. Quais elementos você conhece que Exu e Pombogira usam para colocar aqui nos comentários também. Beleza? Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.